Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Palavra Encarnada. Esse é um programa diário da Obra Lumen, onde nós meditamos sobre o Evangelho do dia à luz do nosso carisma. Hoje, quinta-feira, dia 21 de outubro, nós meditamos sobre o Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos de 49 a 53. Mas antes de tomarmos a nossa Bíblia e fazermos a leitura e a reflexão do Evangelho de hoje, vamos afirmar que nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e pedir ao bom Deus que envie o seu Santo Espírito aonde quer que nós estejamos enquanto assistimos esse vídeo ou ouvimos esse áudio, para que o Espírito Santo tome conta do nosso coração, para que ele invada e permita com que essa palavra proclamada e meditada faça morada no nosso coração, se encarne, se torne viva e nos ajude no caminho de santidade que nós queremos e devemos trilhar. Que o Santo Espírito, então, permaneça sempre conosco, desde agora, a partir dessa palavra. Vamos então à leitura do Evangelho. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isso se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, hoje nós estamos diante de mais uma daquelas passagens que não tem um primeiro entendimento fácil, porque a gente tem na nossa mente, no nosso pensamento, aquela imagem de Jesus misericordioso, e quando Jesus fala de forma mais dura, né, ou traz elementos assim de cruz, né, de sofrimento, ou nesse caso de divisão, parece um pouco contraditório. Mas vamos lá, a gente até acha um pouco estranho, porque divisão, e você já deve ter ouvido falar sobre isso, tem muito a ver com o inimigo de Deus. Diabo vem da palavra divisão, né, tornar duas, dividir. Então a gente sabe que um dos mecanismos de pecado e de maldade é a divisão que o inimigo de Deus gera no nosso coração. Mas não é sobre essa divisão que Jesus está falando. Jesus hoje nos fala sobre uma divisão que ela nasce a partir do chamado que ele nos faz. Ou seja, Jesus passa, ele diz, a partir de agora, né? O que Jesus estava fazendo? Ele estava anunciando o reino de Deus, ele estava se colocando ali como Messias, e ele fala, a partir de hoje vai começar essa divisão. Porque quando Jesus passa e nós encontramos Jesus, ele nos chama para mudar de vida, ele nos chama a uma decisão. Só que infelizmente, meus irmãos, nem todas as pessoas vão aceitar o convite de Jesus. Muitas pessoas vão ouvir falar de Jesus, vão até ter uma experiência com o amor de Deus, mas não vão se decidir. Basta você lembrar de tantas pessoas que se aproximaram do Lumen junto com você, que entraram na casa de acolhida com você, pessoas que eram do seu grupo de acolhida, que fizeram um retiro com você, pessoas talvez da sua família que conheceram a Deus, mas não permaneceram nesse chamado, infelizmente. E aí é impossível que não tenha essa divisão, porque o Senhor quer saber quem de fato quer seguir Ele. E quando a gente segue a Cristo, a gente de fato precisa morrer para as coisas do mundo. Não dá para ficar junto com quem está no mundo, não dá, é preciso dividir, é preciso separar. Não porque a gente não goste das pessoas que estão no mundo,
A gente ama, inclusive, e a gente quer evangelizar, e o nosso desejo era que elas estivessem conosco, mas porque o chamado de Jesus deve unir o nosso coração ao dele, e um coração unido ao dele não se divide nas outras coisas, fica só nele. E infelizmente as pessoas que ainda não tiveram esse encontro, elas vão às vezes discordar da gente, vão dizer que a gente está perdendo tempo, vão dizer que o que a gente está fazendo é bobeira, vão dizer que a gente está se dedicando demais, vão dizer que a gente agora tá muito carisminha, muito convertido, que a gente só quer fazer tudo certinho. Às vezes vão até criticar a gente, mas se você tem ouvido isso, tenha certeza que se você está optando pelo caminho de Cristo, você está do lado certo. E essa divisão, né, que Jesus já anunciava, está acontecendo aí no seu cotidiano. Mas você precisa ter muita consciência de que optou pelo lado de Cristo, que o lado de Cristo vale a pena. E outra coisa que Jesus fala que vai lançar fogo, né? E depois ele diz que tem um batismo. A gente sabe que o batismo que Jesus estava falando, que era a renovação, o perdão dos pecados, era a cruz. Então Jesus fala de fogo e de cruz, e ele diz que está ansioso para aquilo, né? Assim, o nosso pensamento humano, ele às vezes não consegue entender como é que Jesus, que é tão bondoso, tão amoroso, está ansioso pelo fogo e pela cruz. Porque é pelo fogo e pela cruz que a gente renasce. E se você quer optar, já optou, e hoje quer reafirmar a sua opção por estar nessa divisão do lado que segue a Cristo, que imita a Cristo, é preciso que a gente também passe pelo fogo e pela cruz. O fogo, ele é aquele que recria. O ouro é provado no fogo. O fogo ali que consome aquela vela faz ela ficar toda consumida. Mas é assim que a vela cumpre a sua missão. Nós também, meus irmãos, precisamos nos consumir nesse fogo de amor para que a gente seja recriado. Porque quem quer ficar do lado do Cristo não pode ficar apegado às suas coisas. A gente precisa se consumir, passar por esse fogo. Jesus quer lançar esse fogo sobre nós. É um fogo de amor. Não é um amor de adolescente, um amor daqueles namorinhos que a gente vê na televisão, que tudo é cor-de-rosa, tudo é maravilha. O amor de verdade, um amor firme e sólido, passa por provações. Então ele passa pelo fogo. Eu não conheço nenhum casal que é casado, nenhum pai e mãe que tenha filhos, nenhuma família que se ama, que não passou por momentos difíceis e precisou estar firme. Porque o amor de verdade não é só esse conto de fadas cor-de-rosa, mas é um amor que resiste. É um amor que se consome no fogo. Esse fogo é o amor do Cristo, que permite que a gente se consuma, e nesse consumir-se a gente consegue gerar uma nova vida, gerar a vontade do Pai. E a outra coisa é a cruz, é preciso carregar a cruz. E vejam que Jesus fala que está ansioso. Jesus sabia que a cruz ia ser sofrimento, Jesus sabia que ia ser difícil, mas ele estava ansioso pela salvação da humanidade. E nós, e eu e você, como é que nós estamos hoje? Será que a gente está ansioso por evangelizar, por anunciar para as pessoas que é mais feliz quem faz o outro feliz, para anunciar para as pessoas que Cristo vive naquele mais abandonado? Será que nós estamos ansiosos para nos consumir pela humanidade, pela salvação da humanidade? Será que nós estamos imitando Cristo nisso? E algumas vezes a gente cai na tentação de pensar: eu vou fazer um discernimento e vou escolher aquilo que me traz paz no coração. E a gente acha que o que é vontade de Deus para a nossa vida é aquilo que traz paz, calmaria. De fato, a decisão, o verdadeiro discernimento traz paz.
Mas a paz em Cristo não é uma paz tranquila de acomodação, de marasmo. A paz em Cristo é essa paz que Jesus fala, uma paz de quem está ansioso para se consumir, para quem quer lançar fogo, porque sabe que é no fogo, é algumas vezes até na provação, que o amor de Deus vai vencer. E você, como está o seu coração hoje? Será que você deseja esse consumir-se? Será que você deseja abraçar a sua cruz pela salvação da humanidade, ofertando o que você tem? Que o Senhor nos ajude e que Ele nos ilumine para que a cada dia nós saibamos e nós façamos por onde estarmos, do lado da divisão. Lembra da divisão que vai ficar um contra o outro? Que a gente fique do lado da divisão daqueles que querem seguir o Cristo. E que a gente fique desse lado aqui, seguindo o Cristo e amando quem está do lado de lá. Porque enquanto a gente puder, a gente vai anunciar, a gente vai evangelizar e vai trazer mais gente para o lado de cá, para o lado daqueles que amam, que seguem o Cristo. E que aceitam sim a sua missão, o seu chamado, a sua cruz e o seu fogo consumidor. Que Deus nos abençoe a sempre escolhermos estarmos do lado do Cristo.